Se tivessem nos contado como termina nossa jornada, jamais teríamos acreditado. Depois de 88 dias percorrendo a China e vivendo a aventura de nossas vidas, esperávamos um final glorioso com um episódio especial. Talvez vendo as auroras boreais ou algo assim, mas qualquer coisa teria sido melhor do que o que fizemos. E antes mesmo de terminar de subir todos os vídeos, simplesmente desaparecemos. Por isso, hoje queremos contar para vocês o que aconteceu. Bem-vindos ao epílogo da Volta à China em 88 dias, onde vamos falar sobre tudo o que aconteceu. Essa viagem nos deixou, os erros que cometemos, as coisas que aprendemos, como essa viagem salvou nossas vidas e o mais importante de tudo, o que vem a seguir para este canal? Para começar, queremos dar um pouco de contexto para vocês. Antes de iniciar essa viagem, estávamos morando em uma pequena cidade do interior da China, conhecida como Yangshuo. Escolhemos aquele lugar porque queríamos passar um ano estudando chinês e nos ofereceram uma opção para manter nosso visto. Originalmente planejávamos ficar por uns 2 anos, mas justamente quando estávamos a 1 mês de renovar nosso primeiro visto, nos informaram que não poderíamos ficar. Isso significava que tínhamos apenas 30 dias para nos mudarmos para outra cidade e buscar uma solução. Felizmente, um amigo nosso nos ajudou a abrir uma empresa no sul da China e, apesar do tempo ser bem curto, conseguimos resolver o problema do visto. E como donos da empresa, pela primeira vez em 5 anos, éramos livres para fazer o que quiséssemos, para viajar para qualquer lugar sem prestar contas a ninguém, pelo menos durante os próximos 6 meses de validade que tínhamos. E como era uma empresa tão pequena, as autoridades de Shenzhen decidiram nos dar um visto de apenas 6 meses e não tínhamos a certeza de que iriam renová-lo para nós. Então, diante da incerteza se seria a nossa última oportunidade de fazer uma viagem longa, decidimos embarcar no que hoje chamamos de Volta à China. A volta à China, a volta à China? Bem-vindos a mais um dia dando a volta à China em 88 dias. No começo, viajar era tudo. Cada quilômetro percorrido, cada cidade que visitávamos, estávamos vivendo o sonho. E é muito curioso porque quando Max me propôs fazer essa viagem, pensei que era uma loucura, mas a verdadeira loucura teria sido não fazê-la. Visitamos templos muçulmanos, tibetanos, cristãos, taoístas, fomos ao deserto, à montanha, à tundra. E a magia desse território nos enfeitiçava. A cada passo, a ponto de não percebermos o dano que estávamos causando a nós mesmas. Quanto mais avançávamos, mais sozinhas nos sentíamos. O cansaço se acumulava, a desnutrição pesava sobre nós e o ritmo tão frenético que impusemos a nós mesmas tinha se tornado um fardo impossível de sustentar. E a ideia era postar um vídeo todos os dias, isso significava que tínhamos que acordar muito cedo, viajar para uma cidade diferente, encontrar algo interessante para gravar e depois voltar para o hotel, editar todos os vídeos, enviá-los para um editor e depois começar tudo de novo. E decidir o que faríamos no dia seguinte. Com o tempo percebemos que estávamos em paisagens impressionantes e em cenários de sonho, mas em nossas mentes só queríamos voltar para casa. E é que naquele momento não havia nada mais atraente do que a ideia de ver um filme em casa, com os gatos, comer algo feito em casa. Pipoca, um pouco de pipoca. Nada parecia melhor. Ou simplesmente poder fazer alguma coisa para comer, porque dormir em hotéis todos os dias significa tomar café da manhã em restaurantes. E ficar mudando de cidade implica que você não conhece o que tem ao redor da região, especialmente em um país como a China, onde a culinária é tão diferente. Todos esses fatores fizeram com que a saudade fosse aumentando e, em meados de dezembro, ficou muito pior porque todos os nossos amigos no México começaram a compartilhar fotos em reuniões de família e tudo o que a gente queria era voltar a passar tempo com nossas famílias. Então, no dia 24 de dezembro, viajamos de volta ao México para poder passar o Natal com nossas famílias pela primeira vez em 6 anos. As semanas seguintes foram uma pausa que a gente realmente precisava, risadas, comida feita em casa. Inclusive, grande parte da minha família veio da Espanha e realmente nos permitimos tirar férias, porque gravar nesse ritmo não são férias.
Mas como tudo na vida, as férias chegaram ao fim. Após o período de dezembro, nossas famílias e nossos amigos voltaram ao trabalho e eventualmente percebemos que não pertencíamos mais ali, mas também não pertencíamos à China. Como dissemos para vocês no começo do vídeo, antes de começar essa viagem, tínhamos acabado de nos mudar para uma cidade nova onde praticamente não conhecíamos ninguém. E como criadores de conteúdo, voltar ao trabalho é algo bastante ambíguo. Nós não temos um escritório nem uma rotina estabelecida e nessa carreira ninguém te diz o que fazer, como fazer ou onde fazer. Portanto, nós nos sentíamos confusos e a confusão se transformou em procrastinação. Depois de percorrer toda a China em 88 dias e de conhecer as dificuldades de uma viagem tão longa, a ideia de continuar nos movendo já não nos motivava. Mas, não era isso que a gente queria desde o começo? Em teoria, a gente começou um canal no YouTube porque queria viajar e conhecer outras partes do mundo, se conectar com a cultura, aprender idiomas e fazer todas essas coisas que víamos outros influenciadores fazendo. E enquanto a gente se sentia confuso, tinha outros criadores de conteúdo que continuavam viajando sem parar, sem reclamar, sem pausas. A gente não conseguia evitar se perguntar o que eles têm que a gente não tem. Bom, não sei o que é, mas não tinha tempo para descobrir. Nosso visto expirava em fevereiro e, querendo ou não, a gente tinha que voltar para a China. E como sempre, a despedida no México foi difícil, mas mais difícil ainda foi chegar em uma cidade que a gente não conhecia, sem saber o que fazer. E então começaram a aparecer os efeitos do estresse. Assim que chegamos à China, comecei a me sentir muito inchado no estômago e estava com uma digestão muito ruim. Eu me sentia muito cansado, me sentia exausto e por fim tivemos que ir ao hospital. Estando lá, recebemos um choque de realidade. E é que ao longo de toda a viagem tínhamos negligenciado completamente o nosso corpo. Os últimos meses tinham sido uma mistura de fast food, noites sem dormir e nenhum exercício. A única coisa que importava para nós era cumprir nosso plano de gravação no prazo, mas nesse processo tínhamos nos esquecido de nós mesmos. E quando me mandaram fazer uma endoscopia, percebemos que algo precisava mudar. Como você se sente? Estou a 1000. Não falei com os médicos, é tipo uma linha de produção. Entrei, colocaram o bocal em mim e a próxima coisa que eu soube é que estou falando com você na câmera. Eu pareço bem? Você parece bem. Bom, já tenho os resultados da endoscopia, então deixa eu dar um breve resumo do que eu tenho. Há mais ou menos 10 anos comecei a sentir uma espécie de queimação na boca do estômago. Eu achava que era azia, acidez, algo relacionado ao fato de que eu comia muita pimenta e não tinha a melhor das dietas. Mas a queimação não passou, pelo contrário, foi aumentando. Então fui ao médico pela primeira vez cerca de 1 ano depois e me pediram uma série de exames. Entre eles estavam uma endoscopia e uma colonoscopia. Esses eram exames bastante caros e o médico me disse que eu era muito jovem para ter esse tipo de problema. Então ele disse que se eu não quisesse fazer, eu poderia começar com um tratamento de antiácidos, inibidores da bomba de prótons e mudar meus hábitos alimentares para ver se havia alguma melhora. Tomei o tratamento por mais ou menos 1 mês e assim que os sintomas passaram, continuei com meus hábitos de sempre e eventualmente os incômodos voltaram. E assim eu fiquei por 10 anos. Acho incrível pensar que foram 10 anos. 10 anos experimentando todo tipo de comprimidos, todo tipo de antiácidos e toda vez que eu encontrava algo que funcionava para mim, continuava usando até parar de funcionar e então eu trocava de medicamento. E só foi quando me mudei para a China em 2019 que os sintomas ficaram tão fortes que precisei ir ao médico. Nessa consulta me pediram os mesmos exames. Foi aí que fiz minha primeira endoscopia e colonoscopia. A colonoscopia saiu bem, felizmente, mas na endoscopia encontraram um pequeno pólipo que na época media menos de meio centímetro e o médico me disse que parecia estar tudo bem, que parecia benigno, que parecia mais resultado de uma lesão do que algo ruim. Então ele me recomendou que eu retirasse o pólipo ou mudasse meus hábitos alimentares e que voltasse em 2 ou 3 anos para outra endoscopia para ver se estava tudo bem. Mas, como vocês já devem imaginar, eu não mudei meus hábitos alimentares nem voltei para a revisão em 2 ou 3 anos. Desde então já se passaram 4 anos e os sintomas nunca tinham sido piores.
A questão é que ao longo da viagem estávamos tão distraídos com o que estávamos fazendo e tão ocupados viajando que não havia tempo para parar e pensar. Mas isso sempre ficava no fundo da minha mente e eu sempre soube que algo não estava certo naquela fase se eu não fizesse os exames. Era mais por medo de alguma mudança do que por outro motivo, mas não havia alternativa. Agora que voltamos para a China, que não estávamos mais viajando, fui ao médico e os resultados da endoscopia confirmaram meus temores. Depois de 4 anos, meu pólipo passou de medir menos de meio centímetro para 1,6 centímetros. Aqui está escrito, o que já começa a ser um pouco preocupante. Por isso me mandaram fazer 2 biópsias porque além do pólipo, havia uma série de protuberâncias vermelhas na parte superior do estômago. E durante os próximos 6 dias, a verdade é que eu não consegui dormir absolutamente nada. Porque diante da palavra biópsia, a gente não consegue evitar pensar no pior e começa a procurar sintomas e outras coisas no Google. E você entra numa espiral de pensamentos que me deixou tremendo. Mas felizmente hoje recebi os resultados da biópsia e está tudo bem. O pólipo é benigno e as protuberâncias são apenas uma irritação simples, mas eu realmente tenho uma gastrite crônica. Resultado de não ter me cuidado e de ter me medicado por tantos anos, mas tudo bem, agora que temos os resultados, finalmente há um caminho para a recuperação. Na próxima semana tenho que ser internado para que retirem o pólipo e, embora seja uma intervenção pequena, na China isso é um requisito. Então vou ter que passar 2 noites no hospital, mas pelo menos agora posso fazer isso com a tranquilidade de saber que tudo vai ficar bem. E o médico me avisou que o fato de hoje estar tudo bem não significa que sempre vai ser assim e que, se eu não mudar meus hábitos de vida, isso pode acabar se tornando problemas maiores, especialmente porque tenho histórico familiar de câncer de cólon. Então, antes de continuar com a história, quero ressaltar que é extremamente importante que vocês não se automediquem e que procurem um médico aos primeiros sintomas. Porque se algo ficou claro para mim é que eu tive sorte, porque se tivesse sido um pólipo maligno há 4 anos, ainda poderiam ter feito alguma coisa, mas hoje o dia poderia ter sido diferente. De verdade, eu não sei como deixei passar tanto tempo e muito provavelmente, se não fosse por essa viagem, eu teria adiado por mais 1 ano inteiro e aí quem sabe como teria sido. Na verdade, a única coisa que a viagem fez foi expor nossos péssimos hábitos e agora que sabemos disso, temos uma oportunidade de nos redimir. A partir desse momento, nos matriculamos na academia, decidimos que iríamos fazer quase todas as nossas refeições em casa, preparadas por nós, com alimentos saudáveis, porque isso não podia continuar assim. Aos poucos fomos nos sentindo um pouco melhor e, eventualmente, a inspiração voltou. As ideias têm surgido de todos os lados, sentimos novamente inspiração e muita motivação para continuar com o que vem pela frente. E ao analisar nossa aventura dos 88 dias, percebemos que ainda temos muito para descobrir. Muitas vezes estávamos em um lugar e tínhamos vontade de continuar explorando e de nos aprofundar na cultura local, mas justamente por termos imposto um limite de tempo, éramos forçados a gravar rápido e sair correndo, mas desta vez queremos fazer algo diferente. Desta vez queremos fazer uma viagem com mais propósito, queremos explorar a China desconhecida e combinar isso com o melhor e o mais avançado da tecnologia. Desta vez, a ideia é percorrer a China em veículos elétricos, sem pressa, sem pressão e explorando cada cantinho a fundo. Desta vez queremos aprofundar no que vocês mais gostaram da série passada, e muito disso tinha a ver com tecnologia. As exposições de produtos, os carros elétricos, motocicletas elétricas e todas essas coisas que de certa forma estão surgindo neste país. E o bom é que vivemos na cidade certa para isso, porque hoje em dia Shenzhen é o berço da tecnologia moderna e tenho certeza de que nas próximas décadas este lugar ainda vai dar muito o que falar. E vamos começar com uma viagem sobre a qual vamos contar para vocês mais adiante. Por enquanto, este é o fim da série de 88 dias, mas o começo de uma nova aventura. E aqui deixo o primeiro episódio caso você ainda não tenha visto. Eles têm coisas legais? 6 legais.